De que forma uma mãe emocionalmente amadurecida lida com as feridas causadas pelos próprios filhos, preservando sua dignidade interior? Existem machucados que não surgem do ódio, mas sim de um amor que se viu frustrado. Quando o filho se transforma numa pessoa estranha, algo dentro de nós se fragmenta, algo que jamais imaginamos ser frágil. A psicologia conhece poucos sofrimentos tão intrincados quanto aqueles provocados pelos próprios filhos. Essa dor rompe com a imagem sagrada da maternidade como espaço de entrega incondicional e nos coloca diante de uma verdade que ninguém quer pronunciar. O amor sozinho nem sempre é suficiente. Mas o que diferencia uma mãe emocionalmente madura daquela que se perde nessa ferida? Neste conteúdo, faremos juntos uma jornada pelas paisagens interiores de uma mãe que aprendeu que a verdadeira força não está em nunca ser machucada, mas na maneira como lidamos com essas feridas. Você compreenderá por que algumas mães conseguem manter sua lucidez apesar das dores mais profundas, enquanto outras se perdem num labirinto de culpa e acusações. É uma tarde qualquer de terça-feira. A cozinha está organizada. A mesa posta para ninguém. O telefone permanece em silêncio há semanas. Lá fora, outras avós brincam com seus netos, enquanto você se questiona quando foi a última vez que ouviu o riso do seu filho adulto. Esse silêncio não foi escolhido, foi imposto. E ainda assim, existem mães que nessa exata situação não se despedaçam, o que as torna diferentes. Elas compreendem algo fundamental sobre a natureza humana, aquilo que Carl Jung descreveu como a necessidade da individuação. Todo ser humano precisa se desligar de suas origens para se tornar ele mesmo, também da mãe, especialmente da mãe. Essa compreensão não transforma a ferida em alegria, mas oferece um sentido para ela. A mãe, emocionalmente amadurecida, começa onde a maioria desiste. Ela questiona suas próprias narrativas. Não se pergunta apenas por que seu filho age assim, mas também que papel ela mesma desempenhou nessa história. Essa autorreflexão não é um ato de autodestruição, mas de libertação. Imagine que você observa uma antiga fotografia da família. Lá você se vê há 20 anos, repleta de esperanças e planos para seus filhos. Você se lembra de momentos em que acreditou estar fazendo tudo certo. Mas a mãe madura reconhece que toda lembrança é filtrada por emoções, por desejos, pela nostalgia de uma história perfeita. Ela sabe que a verdade tem múltiplas camadas. Talvez ela tenha sido excessivamente protetora às vezes. Talvez tenha alimentado expectativas que sufocaram seu filho. Talvez tenha cometido erros por amor que só se tornaram visíveis anos depois. Essa percepção não significa que ela assume a responsabilidade por tudo. Significa que ela para de se ver como heroína pura ou vítima absoluta. Carl Jung nos ensinou que todo ser humano possui uma sombra, uma parte de sua personalidade que esconde de si mesmo. A mãe, emocionalmente madura, está disposta a olhar para sua própria sombra. Ela se questiona: que expectativas não verbalizadas eu tinha? Que medos projetei no meu filho? Em que momentos agi a partir de minhas próprias feridas, em vez de amor puro? Fazer essas perguntas exige coragem imensa. É mais fácil se ver como vítima do que reconhecer o próprio papel numa trama relacional complexa. Mas justamente essa disposição para o autoconhecimento distingue a maturidade emocional da rigidez emocional. Quando uma mãe questiona suas próprias narrativas, algo libertador acontece. Ela para de precisar estar sempre certa.
Reconhece que nas relações humanas raramente há agressores e vítimas claros, mas geralmente pessoas que agem a partir de suas respectivas feridas. Você talvez conheça o sentimento quando seu filho adulto lhe faz acusações que parecem injustas. O impulso é se defender, explicar, justificar. A mãe madura faz algo diferente. Ela escuta, não para concordar, mas para compreender. Reconhece que por trás de toda acusação também pode estar uma necessidade não atendida. Talvez seu filho reclame que você foi controladora demais. Em vez de responder imediatamente que tudo foi feito por amor, a mãe madura se pergunta: será que isso é parcialmente verdade? Minha preocupação às vezes foi realmente controle? Dei espaço suficiente para meu filho cometer seus próprios erros? Essa reflexão leva a uma descoberta importante. Culpa e responsabilidade são duas coisas distintas. A culpa crônica é uma prisão. Ela nos mantém presos no passado e nos impede de agir no presente. A responsabilidade, por outro lado, é uma porta para a mudança. A mãe, emocionalmente madura, entende que sentimentos permanentes de culpa não são expressão de seu amor, mas expressão de sua própria imaturidade emocional. Schopenhauer escreveu uma vez que frequentemente sofremos mais através de nossas representações das coisas do que através das próprias coisas. A mãe, cronicamente culpada, não sofre apenas pelo comportamento de seu filho, mas, principalmente, por suas próprias autorrecriminações. Imagine uma mãe que todos os dias se pergunta: deveria ter passado mais tempo com ele? Deveria ter sido mais rigorosa? Deveria ter sido mais permissiva? Essas perguntas giram infinitamente em círculos e não levam a nada além de mais dor. A mãe madura reconhece que essas perguntas não podem ser respondidas, porque o passado não pode ser alterado. Em vez de ficar presa na espiral de autoacusações, ela toma uma decisão consciente. Aceita que cometeu erros, sem se punir por eles por toda a vida. Ela compreende que auto-perdão não significa negar seus erros, mas integrá-los como parte de sua experiência humana. Existe um momento decisivo na vida de toda mãe, quando ela percebe: meu filho não é mais meu filho no sentido original. É uma pessoa adulta com suas próprias decisões, seus próprios erros e seus próprios caminhos. Essa percepção é dolorosa, mas também é libertadora. Muitos filhos passam em seu desenvolvimento por uma fase em que idealizam seus pais e depois descobrem decepcionados que estes também são apenas humanos. Essa decepção pode levar a acusações, distanciamento ou até mesmo rompimento total do contato. A mãe, emocionalmente madura, entende esse processo como parte natural da individuação de seu filho. Reconhece que seu filho possivelmente tinha expectativas exageradas sobre ela, e agora que essas foram frustradas, reage com raiva ou afastamento. Em vez de levar essa reação para o lado pessoal, ela a vê como expressão da própria crise de desenvolvimento de seu filho. Carl Jung descreveu esse processo como separação necessária da imago parental, a imagem interior dos pais perfeitos que toda criança carrega dentro de si. Quando essa imagem se quebra, frequentemente surge dor e confusão. O filho precisa aprender a aceitar os pais como seres humanos falíveis, não como deuses infalíveis. A mãe, madura, assume uma postura notável nesse processo. Ela não se defende obsessivamente contra toda a acusação, mas também não aceita toda a atribuição de culpa como justificada. Desenvolve a capacidade de distinguir entre o que é sua responsabilidade e o que representa a projeção de problemas não resolvidos de seu filho. Quando seu filho adulto a acusa de não tê-lo amado
o suficiente. Embora ela tenha sacrificado anos de sua vida por essa criança, ela compreende que essa acusação diz mais sobre as lutas interiores de seu filho do que sobre sua maternidade real. Ela pode sentir compaixão pela dor de seu filho sem se sentir responsável por ela. Fazer essa distinção requer inteligência emocional e força interior. Significa escutar o filho sem ser dominada por suas emoções. Significa mostrar empatia sem abrir mão da própria identidade. Um dos capítulos mais difíceis na vida de uma mãe é a percepção de que boas intenções não garantem automaticamente bons resultados. Uma mãe pode agir a partir do amor mais profundo e ainda assim causar danos. Aceitar esse paradoxo é a chave para a maturidade emocional. A mãe perfeita é um mito que causa mais danos que qualquer erro educacional real. Esse mito sugere que o amor basta, que boas intenções são suficientes, que uma mãe sacrificial automaticamente gera filhos felizes. A realidade é mais complexa e implacável. Uma mãe emocionalmente madura reconhece: eu não fui perfeita. E isso também não era possível. Ela entende que a perfeição nunca foi o objetivo de uma boa maternidade. O objetivo era presença, constância, cuidado genuíno e amor incondicional, apesar de todas as fraquezas humanas. Ela se lembra das noites em claro em que ficou ao lado do filho doente, das incontáveis refeições que preparou, das lágrimas que enxugou, dos medos que viveu por seu filho. Tudo isso foram expressões de amor verdadeiro, mesmo que tenha cometido erros no processo. A mãe madura aprende a distinguir entre o que poderia ter feito melhor e o que estava fora de seu controle. Reconhece que parte da personalidade de seu filho, suas reações e decisões, não tem nada a ver com sua educação, mas com fatores que ela nunca poderia ter influenciado. Talvez seu filho fosse, naturalmente, mais sensível ou rebelde. Talvez circunstâncias externas tenham moldado seu desenvolvimento. Talvez fatores genéticos tenham desempenhado um papel. A mãe madura assume responsabilidade por suas decisões, mas não se responsabiliza por toda a personalidade de seu filho. Essa percepção é libertadora, porque permite à mãe reconhecer seus próprios erros sem se condenar por eles. Ela pode dizer: sim, cometi erros, mas também fiz muito bem. Sim, algumas de minhas decisões estavam erradas, mas nasceram de preocupação e amor genuínos. Quando uma mãe para de ser responsável pelos sentimentos de seu filho adulto, algo notável acontece. Ela para de ficar presa num ciclo infinito de justificativas e sentimentos de culpa. Ela retorna ao seu próprio centro. Uma das armadilhas mais destrutivas em que as mães podem cair é a competição pelo maior sofrimento. Quando a relação com um filho se rompe, frequentemente surge uma dinâmica fatal. Mãe e filho começam a pesar suas dores uma contra a outra, como se pudessem justificar sua posição através da extensão de seu sofrimento. A mãe emocionalmente madura reconhece a insensatez dessa competição, entende que dor não é mensurável e que o sofrimento de um não invalida o sofrimento do outro. Quando seu filho afirma que ela arruinou sua vida, ela não responde com uma lista de seus próprios sacrifícios. Ela compreende que tais comparações apenas cavam mais trincheiras. Imagine que seu filho adulto a acusa de ter sido rigorosa demais, enquanto você sabe que sacrificou anos de sua vida pelo bem-estar dele. O impulso seria responder: mas eu fiz tanto por você, renunciei aos meus próprios sonhos. A mãe madura resiste a esse impulso. Reconhece que tais respostas levam a conversa a um beco sem saída.
Em vez disso, pode dizer: lamento que você tenha se sentido assim. Ela aceita os sentimentos de seu filho sem negar sua própria experiência. Compreende que ambas as verdades podem coexistir. Ela deu o seu melhor e seu filho ainda assim sofreu. Essa postura requer coragem emocional enorme. Significa renunciar ao consolo imediato da justificação. Significa suportar a dor da falsa acusação sem revidar imediatamente, mas também abre a possibilidade para comunicação real. Quando uma mãe para de usar seu sofrimento como argumento, toda a dinâmica muda. A conversa não se torna mais um processo judicial, onde culpa e inocência são negociadas, mas um espaço onde diferentes perspectivas podem coexistir. Freud nos ensinou que conflitos não resolvidos frequentemente levam a repetições. Quando mãe e filho estão presos num círculo infinito de acusações e justificativas, repetem velhos padrões sem resolver nada. A mãe madura rompe esse círculo escolhendo novas reações. Ela também reconhece algo decisivo. Sua dignidade não reside no fato de seu filho reconhecer seus sacrifícios. Sua dignidade reside no fato de que ela fez esses sacrifícios por amor, independentemente de serem valorizados ou não. Existem momentos na vida de uma mãe em que todas as palavras falham. Quando o próprio filho corta o contato, quando cartas ficam sem resposta, quando convites são ignorados, então surge uma questão existencial fundamental: como amar alguém que não quer mais esse amor? A mãe, emocionalmente madura, descobre nessa situação uma verdade paradoxal. Às vezes, a forma mais pura de amor é a renúncia à sua demonstração. Ela aprende a distinguir entre amor e a necessidade de ser amada. Entende que amor verdadeiro, às vezes, significa soltar, mesmo que doa. Imagine uma mãe que, durante meses, tentou em vão estabelecer contato com seu filho. Toda ligação fica sem resposta. Toda mensagem é ignorada. A reação imatura seria ficar cada vez mais desesperada, ligar cada vez mais frequentemente, escrever mensagens cada vez mais urgentes. A mãe madura faz algo diferente. Respeita os limites de seu filho, mesmo que não os entenda. Essa decisão não é passiva ou resignada. É um ato ativo de amor. Ela diz: respeito sua decisão, mesmo que me doa. Não forço minha presença sobre você, mesmo que não deseje nada mais do que estar ao seu lado. Carl Jung falou da individuação como o processo através do qual uma pessoa encontra seu verdadeiro self. Às vezes, parte desse processo é o distanciamento temporário ou permanente dos pais. A mãe madura reconhece que não pode e não deve deter esse processo, mesmo que lhe cause dores. Entende que amor verdadeiro, às vezes, significa colocar o bem-estar do outro acima da própria necessidade emocional. Se seu filho precisa de espaço, ela oferece espaço. Se precisa de silêncio, oferece silêncio. Isso não significa que ela desiste. Significa que está presente de uma maneira diferente. Esse tipo de amor é invisível para o mundo exterior. Ninguém a elogiará por isso. Nenhum reconhecimento social lhe o será concedido. Mas ela preserva algo essencial, a integridade do próprio amor maternal. Ela não ama para ser amada, mas porque amar é sua essência. É importante entender que essa postura não deve ser confundida com indiferença. A mãe madura sofre com a separação, sente falta de seu filho, anseia por reconciliação, mas não torna seu bem-estar completamente dependente da reação de seu filho. Desenvolve a capacidade de manter dois sentimentos aparentemente contraditórios simultaneamente: a dor pela separação e a aceitação da situação. Pode estar triste,
sem ficar amarga. Pode sentir saudades de seu filho sem persegui-lo. Essa complexidade emocional é sinal de maturidade. Pessoas imaturas tendem a sentir apenas um sentimento por vez, ou estão irritadas ou tristes, ou lutam ou desistem. A mãe madura pode manter nuances. Pode simultaneamente amar e soltar, esperar e aceitar. Às vezes a reconciliação acontece por caminhos que permanecem invisíveis para o mundo exterior. Nem toda a cura se mostra em conversas dramáticas ou abraços cheios de lágrimas. Algumas reconciliações acontecem no silêncio, na profundidade do coração, sem que a outra parte saiba disso. A mãe emocionalmente madura entende essa verdade sutil, reconhece que pode se reconciliar com seu filho, mesmo sem sua participação ativa. Essa reconciliação interior não é menos real ou valiosa que uma exterior. Começa com a aceitação da realidade. Ela para de lutar contra o que é. Seu filho decidiu permanecer distante. Respeitar essa decisão é o primeiro passo para a reconciliação interior. O segundo passo é o perdão, mas não no sentido como frequentemente é mal compreendido. Perdão não significa aprovar o comportamento do outro ou esquecer o que aconteceu. Perdão significa soltar o fardo emocional que se carrega através do rancor e amargura. A mãe madura perdoa seu filho, não porque ele pediu perdão, mas porque ela própria quer ser livre. Perdoa para se libertar do cativeiro da ferida. Esse perdão é um presente para si mesma, não para o filho. Imagine que você carrega há anos uma pedra pesada consigo. Essa pedra é sua ferida, sua decepção, seu rancor. Ninguém vê essa pedra além de você, mas ela torna cada passo mais pesado. Perdão é a decisão de deixar essa pedra cair. Não porque quem a colocou sobre você merece, mas porque você merece ser livre. A reconciliação interior também inclui a integração de toda a história do relacionamento. A mãe madura não vê apenas os momentos dolorosos, mas também os belos. Lembra-se do primeiro sorriso de seu filho, das risadas compartilhadas, de momentos de proximidade. Essas memórias não são apagadas pela distância presente. Permanecem parte da história, parte do que foi e do que, de certa forma, sempre será. A mãe madura pode honrar essas memórias sem se agarrar a elas. Entende que todo relacionamento passa por ciclos. Alguns relacionamentos têm fases de proximidade e fases de distância. Alguns passam por conflitos e reconciliações, outros permanecem não resolvidos por anos. Tudo isso faz parte da experiência humana. A reconciliação interior permite à mãe também redefinir o relacionamento com seu filho. Talvez não seja mais o relacionamento próximo e íntimo que ela desejava, mas talvez seja outro tipo de conexão, uma distância silenciosa e respeitosa que dá espaço para ambas as partes respirarem. Essa nova definição do relacionamento requer luto. A mãe precisa lamentar o relacionamento que imaginou. Precisa se despedir de certos sonhos e expectativas, mas esse luto também abre caminho para algo novo. Quando para de lutar contra a realidade, pode começar a viver nessa realidade. Quando para de querer trazer seu filho de volta, pode começar a amá-lo como ele é, onde ele está. Essa forma de amor é talvez a mais pura de todas. Um amor sem expectativas, sem condições, sem exigências. Um amor que simplesmente é, mesmo que não seja correspondido. Um amor que não morre, mesmo que seja ignorado. A mãe emocionalmente madura descobre nessa situação uma verdade profunda sobre a natureza humana. Não somos apenas o que outros veem em nós. Não somos apenas os
papéis que desempenhamos nas vidas dos outros, temos uma essência que existe independentemente do reconhecimento exterior. Ela foi uma boa mãe, não porque seu filho confirma isso, mas porque agiu por amor. É uma pessoa valiosa, não porque seu filho a valoriza, mas porque fez uma contribuição única para o mundo. Essa percepção é simultaneamente libertadora e curativa. A verdadeira maturidade emocional não se mostra na ausência de dor, mas na maneira como lidamos com essa dor. Não se mostra em nunca ser ferida, mas em emergir fortalecida das feridas. Uma mãe emocionalmente madura não precisa de reconhecimento externo para saber quem é. Não precisa da confirmação de seus filhos para se sentir valiosa. Desenvolveu uma certeza interior que existe independentemente das circunstâncias externas. Essa certeza não significa arrogância ou indiferença. Significa um enraizamento profundo nos próprios valores e na própria integridade. Ela sabe que deu o seu melhor, mesmo que esse melhor não tenha sido perfeito. Sabe que amou, mesmo que esse amor nem sempre tenha sido apreciado. Quando o reconhecimento vem, ela se alegra com isso. Quando não vem, não se deixa definir por isso. Seu autorrespeito não é negociável. Sua dignidade não depende da opinião dos outros, nem mesmo da opinião de seus próprios filhos. Essa independência interior é paradoxalmente a chave para relacionamentos melhores. Quando uma mãe para de buscar desesperadamente por reconhecimento, torna-se mais autêntica. Quando para de responsabilizar seus filhos por sua felicidade, torna-se mais livre, e essa autenticidade e liberdade às vezes podem até levar a uma aproximação. Mas mesmo se isso não acontecer, ela ganhou algo valioso, a si mesma. Aprendeu que sua identidade não consiste em ser mãe, mas em ser um ser humano completo, que, entre outras coisas, também foi mãe. No final, não está o ideal da mãe perfeita, mas a integridade de ter vivido como pessoa consciente. A mãe emocionalmente madura entende que o maior presente que pode dar a seus filhos não é sua disposição ao sacrifício, mas seu exemplo, o exemplo de uma pessoa que, apesar de todas as feridas, preservou sua dignidade. Se você se reconhece nessas palavras, se sente que também está percorrendo, ou deseja percorrer, esse caminho da maturidade emocional, compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Que descobertas ajudaram você a lidar com as feridas causadas por seus filhos? Como encontrou sua paz interior? Suas experiências podem ajudar outras mães nesse caminho difícil, mas importante. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre maturidade emocional e as batalhas silenciosas do coração.